continuando a nossa atividade aqui. Primeiro que eu gostaria de falar para vocês que eu não estou cobrando nada de vocês na devolutiva de qualquer atividade, tá? Então eu vou estar mandando para vocês vários textos, documentos, eu quero mandar também um vídeo, tá certo? Mas eu não vou cobrar que vocês me devolvam nada nesse período que nós estamos afastados. Toda entrega, toda avaliação deverá ser feita em sala de aula, no momento de normalidade, quando todos nós estivermos juntos em sala de aula, tá? É que quando eu coloquei a tarefa lá no portal, automaticamente ele já tinha um prazo de entrega e eu não me atentei para isso. E só posteriormente, quando um colega, quando uma líder me questionou, é que eu fui verificar que realmente lá tinha um prazo de entrega, mas eu não vou cobrar nada dos senhores neste momento, tá? Vou dar continuidade ao nosso conteúdo, continuidade às nossas aulas, né, dentro daquilo que a gente estabelece como proposta do nosso plano de ensinos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E aí eu vou mandando material para vocês, vou enxertando vocês de material para leitura, para debate depois, mas nesse momento, nada de entrega, tá certo? Pessoal, último vídeo, nós falamos sobre o efeito suspensivo, né? Algumas críticas do efeito suspensivo, porque ele automaticamente, em alguns casos, só com o protocolo, só com a proposta do recurso já protocolada, consegue suspender a eficácia de uma decisão judicial. Pois bem, terminamos ali e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o efeito devolutivo, né? Então, de uma forma muito modesta, já coloquei aqui para vocês o que nós vamos tratar hoje, nesses 10 primeiros minutos, e depois nos outros vídeos que a gente vai continuar aqui até esgotar esse conteúdo, tá? Efeito devolutivo. Olha, esse efeito atinge a todos os recursos. Esse efeito, ele é uma situação inerente à condição de recorrer. Porque quando se recorre, devolve para o judiciário, né, a matéria que agora é impugnada por meio de um recurso. Então, o efeito devolutivo, ele é comum a todos os recursos. Toda espécie recursal, inserida lá no 994, naqueles 9 incisos, possuem efeito devolutivo. Porque ao devolver essa matéria, ao devolver o objeto da sua indignação para o Poder Judiciário, opera-se o efeito devolutivo, como o próprio nome, né, já autoriza. Tá certo? Então, é um efeito que percorre por todas as espécies recursais. Ele é inerente a todos os recursos. Ao longo da história, o efeito devolutivo, ele até recebe essa expressão, ele até recebe essa nomenclatura, né? Porque lá no período remoto, antes da tripartição dos poderes, antes da divisão dos poderes, o imperador, ele acumulava tudo. Então, tudo se concentrava nele. E em algumas situações, quando ele não mais, né, suportava decidir tudo em todas as esferas, ele delegava, então, ele transferia, então, para os juízes da época, que muitas vezes se confundia com os sacerdotes da época, né? Nós sabemos que por um bom período, Estado e Igreja acabaram sendo cindidos, né? Acabava sendo unificado. Então, havia ali, por parte do imperador, um grupo de pessoas em que ele delegava, em que ele transferia algumas incumbências. E assim ocorreu com grande parte dos sacerdotes. Naquele momento em que o imperador, ele entendia que na figura divina, o sacerdote, ele acabava concentrando o poder de julgar. Por isso, né, ele estava conectado com Deus, ele estava conectado com a divindade, e em nome de Deus, muita coisa foi decidida. Então, havia ali um repasse, né, para o sacerdote, para que ele, então, se conectasse com a sua divindade, se conectasse com Deus e proferisse a decisão que seguia os critérios de justiça da época. Certo? Então, havia ali uma transferência, havia ali uma delegação. O imperador recebia uma demanda, uma queixa, recebia ali, né, um conflito, um litígio para ser resolvido.
Não tendo essa tripartição de poderes, não tendo essa divisão de poderes, o imperador então repassava para a figura dos juízes da época, que eram aquelas pessoas que auxiliavam o imperador nas decisões, por vezes, na sua grande maioria, eram sacerdotes, né, e aí eles proferiam a sua decisão. Caso a parte se sentisse indignada, né, prejudicada, então ela recorria solicitando a reforma daquela decisão ao imperador. Então a parte, ela buscava por meio do recurso essa mudança, mas esse recurso era feito para o imperador. No entanto, o imperador tinha delegado, né, tinha transferido esse poder. Então o imperador pedia que fosse devolvido aquele processo para que ele pudesse então analisar e agora examinar o recurso. Por isso essa expressão, por isso esse nome, efeito devolutivo, né? Porque ele tinha que pedir que aquele conflito, aquele processo fosse devolvido para ele, que por conta de uma delegação ele havia transferido para a figura da época dos seus juízes. Tá? Então esse nome efeito devolutivo, ele tem todo um percurso histórico, onde se explica por que era necessário devolver para o imperador o processo, sendo que ele havia repassado poderes para outra pessoa, então, decidir. Tá? Atualmente, o que nós temos atualmente? Nós temos que o efeito devolutivo, ele vai definir, ele vai delimitar, né, o que a parte está devolvendo para o judiciário reexaminar. Qual é a indignação causada, né, qual é o desconforto, qual é o prejuízo que a parte sente, e agora ela gostaria que aquela decisão fosse revista, reexaminada. Então, pelo efeito devolutivo, atualmente, nós temos que a parte, ela vai devolver para o tribunal ou para o mesmo julgador, né, ela vai devolver qual é o assunto, qual é a matéria, qual é o conteúdo daquela decisão em que agora ela quer que seja revisto, que ela quer que seja reexaminado, tá certo? Então, atualmente, nós consideramos o efeito devolutivo o próprio reexame, a própria devolução para que o judiciário possa fazer o reexame daquilo que foi proferido, daquilo que o judiciário já devolveu para as partes a tutela jurisdicional. Mas agora, por meio de uma indignação, ela devolve o conteúdo, ela devolve o objeto litigioso que lhe causou prejuízo, tá certo? Então, nós temos aqui que analisar que esse efeito devolutivo, que é o ato de devolver, ele está impregnado até com a própria essência do recurso. Porque em aulas anteriores, logo lá no primeiro dia de aula, nós vimos que o recurso é o retorno, né? Aí na expressão, na gramática, é o refluxo, é o retorno. Recorrer significa recolocar em curso. Então aí está o efeito devolutivo, de uma forma muito simples, né? É o retornar, é o devolver para o judiciário, não mais o conflito, não mais o conhecimento do conflito, porque já foi certificado. Agora, devolver aquilo que lhe causa indignação, aquilo que ainda lhe causa um desconforto ou até mesmo um prejuízo com aquela decisão que ele pretende ver reexaminada, tá certo? Então, feitas essas considerações, nós vamos agora analisar que existem duas espécies de efeitos devolutivos. Tá? Então, nós temos o efeito devolutivo na questão que envolve a extensão, também a doutrina chama de efeito devolutivo horizontal, e o efeito devolutivo na profundidade, também chamado como efeito devolutivo vertical. Então, a partir de agora, nós vamos estudar essa diferença, né, nessas duas dimensões do efeito devolutivo. Já estudado o que é, né, o que define o efeito devolutivo, nós vamos então analisar a classificação, tá? A dimensão horizontal e a classificação vertical.